Olá, você que me acompanha aqui no canal no YouTube, no meu canal, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda, filho, filha, que satisfação ter você aqui, que bênção poder contar com a sua presença, com a sua sintonia. Nesse domingo, dia 9 de junho, nós estamos celebrando o 10º domingo, a 10ª semana do Tempo Comum. Estou muito feliz de ter a tua presença aqui. E quero convidar você que é novo, nova, se inscreva no canal para você fazer parte da nossa família, ative o sininho das notificações e deixa também já o seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, tá bom? Escreve aqui nos comentários as suas intenções, seus pedidos de oração que o Padre vai rezar por tudo isso. Vamos lá, hoje é domingo, primeira leitura, livro do Gênesis, capítulo 3, falando da tentação original, as consequências depois da queda original. Salmo 129, no Senhor toda graça e redenção. Segunda leitura, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, falando ali sobre o homem interior, A gente tem que mirar o que é invisível e não as coisas visíveis. E por fim o Evangelho. Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles não podiam sequer comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, nesse domingo esse evangelho é repleto de muitos detalhes. Eu vou tentar falar sobre todos. Primeiro momento, se reuniu, Jesus voltou para casa, muito possivelmente aqui para Cafarnaum, e se reuniu tanta gente que eles não podiam nem sequer comer, Muita gente precisando de cura, precisando do anúncio da palavra de Deus, precisando de libertação. Então, os parentes de Jesus, ouvindo isso, vendo isso, sabendo disso, saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Por quê? Porque as pessoas vinham atrás dele, porque ele se dedicava à missão, É uma incompreensão muito grande. Jesus foi mal compreendido. E os parentes dele, veja bem, o estavam incompreendendo, Estavam compreendendo Jesus mal, porque Jesus estava se dedicando à sua missão, Era uma missão intensa. Jesus dava o seu sim, dava o seu melhor para a sua missão, Essa intensa missão de evangelizar. E muitos dos seus parentes não entendiam. Por que ele fica sem comer? Por que tanta gente está atrás dele? Por que ele não volta a ser igual a nós? A gente fica por aqui, a gente come churrasco, a gente não vai tanto à missa, a gente não reza tanto, a gente não leva tão a sério a religião, Talvez você que começou a se converter mais, você está sentindo isso na sua família. Mas você está fora de si? Por que você vai tanto à missa? Por que você não bebe mais como você bebia antes? Por que você não fica mais sem ir à missa? Por que você não conta mais as piadas maliciosas?
Por que você não trai mais? Por que você não usa mais droga? Por que você não bebe mais? Está fora de si, todo mundo faz assim, a nossa família é assim. Mas às vezes Deus te chama a ser diferente. Deus te chama a quebrar a cultura familiar para obedecê-lo. Porque o Evangelho está acima da sua cultura familiar, está acima, com todo o respeito, da sua família. Quem ama o seu próximo, seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, disse Jesus, né? Então, às vezes, a gente incompreende também pessoas que têm um chamado específico. Por exemplo, tem muitos padres, mas tem padres, venhamos e convenhamos, que têm chamados, vocações, dons específicos, especiais, que vão exigir deles mais dedicação, mais entrega, sabe? Mais tempo fazendo certas coisas. A gente tem que entender a missão de cada um, o dom que Deus deu a cada um. Depois, os mestres da lei, olha só que triste, eles tentaram dissuadir a multidão que Jesus não era bom. Eles tentaram dizer que Jesus era mentiroso. Eles tentaram tirar as pessoas da missa, do culto de Jesus. Vou usar que analogia. Como eles não conseguiram, eles começaram a inventar calúnias a respeito de Jesus, né? E a calúnia é o último estágio desse ataque ardiloso, desse ataque atroz, né? É o último estágio. Às vezes, quando você tem ciúme, a pessoa tem ciúme de alguém, ela quer ser igual àquela pessoa, ela não consegue lidar com aquela pessoa, aí ela começa a inventar calúnia, né? É o último estágio dos ataques espirituais, dos ataques, sabe, à reputação, à integridade de uma pessoa. Então eles não conseguiam vencer a sabedoria de Jesus, então começaram a dizer, olha, ele tem um demônio. Ele está expulsando muitos demônios aí, é porque no fundo, ele está trabalhando para o príncipe dos demônios. Opa, uma acusação muito séria, né? Jesus não demonstrou nada disso, né? Ele era íntegro, ele era o Filho de Deus. Então Jesus começou a dizer, olha gente, vocês estão mais do que equivocados. Porque se eu estou a serviço do demônio, e o demônio está lutando contra si mesmo, ele vai ser destruído. Toda casa na qual há divisão vai ser destruída, toda a família. Então Jesus ele já refutou o argumento daqueles homens, sabe, ali insensatos, mas também ele nos deu uma grande lição. Onde há divisão, Deus não pode agir. Onde há divisão, a família é destruída. Onde há divisão, a paz vai embora. Você que é casado, seu marido não é seu concorrente, casada. Sua esposa não é sua concorrente, seu marido não é seu concorrente. Vocês são um time. O diabo trabalha para dividir os casais dia e noite. Porque dividindo os casais, eles fragmentam a família. Os filhos, sobretudo mais novos, quando percebem que há uma divisão, eles vão tomar vantagem disso. Para ter o que eles querem, vão jogar o pai contra a mãe, porque daí ninguém diz não para nada. Um quer ser legal para ser melhor que o pai, outra quer ser legal para ser melhor que a mãe, né? Eles começam a competir, né? O casal, digo. Então, a educação das crianças fica deficitária. A divisão, gente, é sempre uma obra do mal. O diabo trabalha para dividir, o Espírito Santo trabalha para unir. Eu já disse isso aqui. Então, às vezes, até você na igreja, na sua família, você acha que está fazendo uma coisa certa, você está denunciando o que está errado. Mas, filho, filha, não seja um instrumento de divisão. Não seja um instrumento de divisão. Deus não quer que você e eu dividamos. Ele quer que nós sejamos instrumentos de comunhão, de reconciliação, de perdão. As falhas acontecem, mas é possível recomeçar e é preciso recomeçar. Depois o Evangelho continua, né? Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois saqueará a sua casa, né? Então Jesus está dizendo, olha, se eu estou expulsando o demônio, é porque eu sou maior do que ele. E ele é obrigado a me obedecer. Então vocês estão cometendo um pecado grave. Depois Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, né? Depois Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Quem cometeu um pecado contra o Espírito Santo não vai ser perdoado. Eles estavam cometendo esse pecado de atribuir ao diabo aquilo que é de Deus, né? Pecado gravíssimo. Jesus disse, eu sou mais forte, né? Eu sou um homem forte que amarra o dono da casa e saqueia a casa. Depois, no final, disseram assim para Jesus, né? É um evangelho grande. Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E Jesus, olhando ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe, meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Jesus não estava desprezando a sua família. Ele estava no meio da sua atividade e com desapego, porque ele era o Filho de Deus realizando a sua função, sem desrespeitar a sua família, ele ampliou o conceito de família. Porque ele está dizendo, olha, família para Deus não é só aqueles que têm uma consanguinidade com você.
A família é a família da fé, é a família daqueles que obedecem, é a família daqueles que fazem a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, né? Esse é meu irmão, minha irmã, né? Meu pai. Então, Jesus está ampliando o conceito, sabe, de família, dizendo, olha, não só aqueles que nasceram junto comigo, que cresceram comigo, e ali irmãos, né? Muito possivelmente estava falando dos primos, porque naquela época o hebraico era uma língua pobre de substantivos, né? Eles não tinham muitas palavras para descrever as coisas. Então, tudo que era parentela era chamado de irmão, né? Então, provavelmente ele estava falando dos seus primos, a parentela como um todo, né? Mas ele disse, olha, o meu irmão, minha irmã, minha mãe, é quem faz a vontade do Pai. Quem faz a vontade do Pai é membro da minha família, ainda que não tenha o meu sangue. Se você faz a vontade do Pai, você é membro da minha família. Enfim, lutemos para ser membros da família de Deus, porque que honra, né? Lutemos para ser membros da família de Deus e, consequentemente, para sermos herdeiros de toda a herança, né? Que em Jesus nos foi prometida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero ser da família de Deus, eu quero ser da família de Deus. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E comenta aqui embaixo, nem que seja em poucas palavras, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você, tá bom? Deus ilumine você. Ótimo domingo.